Na minha ótica, de 100 anos depois, eu acho que isso é uma fragilidade. Eu gostaria que ele tivesse sido republicano. Mas, ao mesmo tempo, eu considero uma força o fato de ele pôr a essência do social acima das características do regime político. Sim, um detalhe aí. O Joaquim Nabuco, ele, de alguma maneira, traiu a sua classe de origem. Filho do senador Nabuco, que ele elogiou, né, o famoso, sua obra, que o nosso Zé Murilo diz que é um dos clássicos, um dos 10 melhores livros de biografia, né, um estadista no Império, a propósito do seu pai, senador Nabuco de Araújo, mas ele, de família aristocrática, menino ainda, os pais vieram para o Rio, e ele foi criado por uma madrinha no engenho Maçangana, lá da terra do Cristóvão. Ele disse que não fala que é pernambucano por modéstia. Mas eu acho que o nome de Pernambuco devia mudar para Pernambuco. Por quê? Pernambuco é tão forte que devia ser Pernambuco. Tá certo. Alguns querem mudar o de Rio de Janeiro para Rio de Janeura. Eu sou contra. Se for por aí, é perigoso. Mas, olha, voltando aqui ao nosso Joaquim Nabuco, é impressionante, na sua obra final, pelo menos a mais alentada, que é a minha formação, né, que também o nosso Zé Murilo destaca como uma das 10 melhores autobiografias, depois ele, na segunda parte aqui do nosso colóquio, confirma ou não, mas ele fala da infância dele, e até um grande escritor que era, não um romancista, né, isso ele deixava para o amigo dele, Machado de Assis, mas ele fala de como um desenho de criança pode ser um marco que fica te cutucando a vida inteira. E aí ele não descreve um desenho que fez, mas uma situação que ele viveu, o menino ainda, na escadinha da varanda, do alpendre da casa grande lá de Maçangana, e vem um jovem escravo de 18 anos presumíveis, correndo, e se abraça, se agarra a ele, ao menino Joaquim, ao Quincas, e pede, pelo amor de Deus, para a madrinha dele comprar esse escravo, porque ele sofria muito no engenho ao lado, era muito torturado. Isso marcou muito o Joaquim, e ele decidiu mesmo, olha, a minha atuação de vida, mais do que como advogado, como escritor, eventualmente como parlamentar, tem que ser em torno dessa questão social da abolição. Verdade. E ele, ainda estudante de Direito já em Recife, ele fez São Paulo e Recife, a Faculdade de Direito, ele foi ser assistente de júri aos 20 anos para defender um escravo que tinha assassinado o seu senhor. Ou seja, ele defendeu a violência justa, a ira santa. Verdade. Deputado, tem uma questão, porque Joaquim Nabuco ele ficou conhecido, celebrizado na história, como um grande abolicionista que foi. Mas ele teve também fase de escritor, fase de parlamentar e fase de diplomata. Agora, em relação à sua vida parlamentar, tem um detalhe curioso que é o seguinte: ele entra em 1879 como um deputado moderado, né? Ele propõe a abolição com indenização e num prazo de 10 anos. E, ao longo do tempo, ele vai radicalizando a posição. Então, eu não sei se esse contato político, ele fez uma campanha de muito ir nas casas das pessoas, ver os pobres e tal. Eu não sei se esse contato político de uma eleição leva um parlamentar a radicalizar, caso ele tenha sensibilidade. Estou viajando muito ou tem... Eu gostei da sua colocação. Acho que são duas coisas. Uma é a radicalização que a gente sofre na vida, embora outros sofram conservadorismo. E a outra é a percepção da possibilidade. No parlamento, a gente não defende apenas o que a gente deseja, a gente defende aquilo que é possível no que a gente deseja. Naquele momento inicial, o que era possível era a indenização. Houve um momento que a lei do ventre livre, que muita gente comemora, mas é uma coisa tão pequena, mas naquele momento foi importante. A lei do sexagenário foi importante, a proibição do tráfico foi importante. Tudo pequeno diante do radicalismo da abolição. Mas era importante também. Então, o Joaquim Nabuco teve essa qualidade. Agora, uma qualidade que é importante, que eu fui perceber, Chico, analisando as atas do debate da abolição, eu analisei, escrevi um livrinho, 13 dias em maio, né? 10 dias em maio, desculpe, 10 dias em maio, eu peguei do dia que entra o projeto, aliás, do dia que a princesa abre o parlamento, até o dia 13 de maio. São 10 dias, do dia 13 ao dia 10. A habilidade parlamentar dele, porque a tentativa de postergar o debate, de jogar para as calendas gregas, como se diz, foi muito grande.
Era uma busca do convencimento. Ele convencia, mas não só isso, ele sabia usar bem os artifícios regimentais. Eu li um trechinho e fiquei impressionado. Parece discussão aqui. Vamos fazer uma comissão especial agora. Eu sei que vamos superar os interstícios. Então eu falei, ai meu Deus, acabou o recesso branco. O livrinho que eu fiz, um livrinho assim, publicado pelo Senado, eu coloquei a transcrição de atas com debates de hoje sobre educação. É a mesma coisa. Todos eram a favor quase da abolição, mas não é hora ainda. Mesma coisa de hoje, quando eu falo em federalizar a educação. Mas não é hora ainda. Vamos erradicar o analfabetismo. Mas não dá ainda, não tem dinheiro. Igualzinho. Ou seja, 100 anos depois mudaram os nomes, mas não mudou o reacionarismo de muitos da nossa elite. Ô, Vandeck, você falou, o Nabuco ele foi avançando em posições na sua própria vida parlamentar. Eu diria que o parlamento, por ser uma instituição essencialmente conservadora, a lei está sempre correndo atrás da vida. Sempre cito, as pessoas já se separavam há muito tempo, até que o divórcio foi aceito legalmente e o senador Nelson Carneiro até deixou de ter uma bandeira fundamental de vida inteira. O parlamento e a lei é sempre confirmação da vida que os precede. Então ele tem uma natureza conservadora, tem um espírito de corpo, né? Nós precisamos estar vestidos sempre a caráter, não necessariamente ter caráter, sabe como é, né? Então o parlamento é conservador, mas o Nabuco também inovou numa outra coisa, não sei se o Cristóvão sabe disso. Ele foi o precursor dos meetings, de ir para a rua e conversar com o povo. Como ele era um orador fantástico, juntava a gente. E essa dimensão da rua, do pulsar vivo da sociedade, deve tê-lo influenciado lá na corte, né, na capital. Eu não sabia que ele ia para a rua como parlamentar. Agora, a campanha dele, acho que de 1841 em Recife, os discursos dele, dessa campanha, estão publicados pelo Senado. São fenomenais. E eram discursos na rua. Naquela época devia ser 30, 40, 50 pessoas, na Madalena, em Recife, no bairro de Santo Antônio. E são discursos maravilhosos, que eu fico me perguntando como é que guardaram isso. Não tinha gravação. Era taquigrafado. Mas era taquigrafado na rua? Não era. Eu acho que ele anotava. Ele devia ser um homem muito organizado, meticuloso. São discursos fenomenais. Os discursos de campanha dele, que estão publicados pelo Senado. Verdade. O deputado falou aqui, rememorou o nosso Nelson Carneiro. Eu me lembrei da questão do divórcio, lembrei também do Joaquim Nabuco, que centrou toda a sua atuação parlamentar na defesa do abolicionismo. O senhor, que é uma pessoa muito dedicada à educação, eu pergunto se há espaço hoje para o parlamentar de uma causa só. Ou se você hoje tem que ser multifacetado e incorporar várias demandas à sua agenda. Na verdade, hoje não tem lugar nem para parlamentar de causa. Hoje você tem que ter interesses, ou do sindicato de trabalhadores, ou de empresários, ou de igreja. Coisas, não causas. Está ficando difícil o parlamentar, como Chico Alencar. Eu tenho uma vantagem, como disputei majoritários, fica mais fácil de ganhar a eleição do que quem disputa do deputado com uma causa. Mas, de qualquer maneira, tem. O importante, porém, não é se tem ou não espaço, é se deve ou não ter causa. Eu acho que é melhor perder com uma causa, como Joaquim Nabuco perdeu uma, do que ganhar sem causa alguma. Mas, Vandeck, ele, embora tenha centrado a sua vida na causa abolicionista, e ele proclamava isso, era o sentido da sua existência, tanto que a vida pessoal do Nabuco ela é pouco conhecida. Eu confesso que não sei quantos filhos exatamente ele teve. Casou-se, foi para a Europa, logo depois com a sua jovem esposa, mas essa parte é pouco interessante. Em geral é mesmo, claro, o que interessa é a vida pública, mas ele também trabalhou a questão da federação, ele discutiu a questão do voto, porque fez uma reforma no Império em relação ao voto que reduziu o número de eleitores já próximo à República. Ele trabalhou em política externa, muito em política externa. Política externa, inclusive, ele ficou adepto do monroísmo, a doutrina Monroe, no início do século XIX, América para os americanos, e ele fazia palestras nos Estados Unidos, já como embaixador lá, para defender essa aproximação crescente do Brasil com os Estados Unidos, na ideia de que os Estados Unidos eram uma nação mais democrática, tal, a despeito de não ser monarquia. Se eu não me engano, ele, inclusive, é quem deveria ter ido à Haia, no lugar de Rui Barbosa. E o Rio Branco decidiu Rui Barbosa por alguma razão. Está o prestígio dele em política externa no Brasil. Ele cuidou do assunto da Guiana.